Bom, duas informações rápidas sobre a Lava Jato. A segunda Câmara do TCU condenou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão a devolver aos cofres públicos dinheiro gasto pela força-tarefa da Lava Jato com diárias e passagens. E morreu, nesse sábado, o primeiro delator da operação, Paulo Roberto Costa, ele que detalhou os esquemas de corrupção na Petrobras, era ex-diretor da Petrobras, era diretor na época, quando fez a delação, e enfrentava um câncer. Bom, Augusto, essa ordem do TCU para que seja devolvido dinheiro gasto na Operação Lava Jato é extremamente absurdo. É dinheiro cobrado do procurador que devolveu milhões de dólares. Ainda haveria bilhões e bilhões a devolver. Mas exatamente, para a Petrobras. Ele devolveu, agora ele está sendo multado. Né? Enquanto isso, querem prender o juiz, né? No Brasil, o faroeste é a brasileira, o bandido quer prender o xerife. E está conseguindo agora multar. O Paulo Roberto Costa, o noticiário, hoje a Folha noticiou a morte dele, é um negócio, um show de acrobacias ali espantosas, que ele foi indicado pelo PP e que não aparece o nome Lula, que o Lula chamava de Paulinho, era íntimo dele. Não aparece o nome do Dirceu, que foi quem realmente indicou, isso não aparece. Parece um partido, PP, que realmente participou do mensalão, da montagem do esquema, mas não foi o protagonista. Né? O protagonista nós sabemos quem foi, que é Lula, é Zé Dirceu. Né? O Zé Dirceu ele não é chefe de quadrilha, segundo a decisão final do Supremo. Então, a única quadrilha sem chefe do mundo, porque o verdadeiro é o Lula, que nem entrou no julgamento. Agora estão punindo quem puniu a Lava Jato, que acabou graças ao Supremo. Quer dizer, o TCU não examina as contas do STF. Eu só fiquei sabendo essa semana. Não examina. É o STF que o Supremo tem uma auditoria interna, cujas orientações sobre irregularidades ocorridas não são seguidas. Então, o Supremo não tem quem vigie. Sobre o Senado, que deveria cuidar disso também, já sabemos. Agora, se concede aumento, o Supremo não é vigiado, então, enquanto isso, assiste com cara de paisagem, né? Todo ministro tem assistido com cara de paisagem a essas obscenidades, como, por exemplo, cobrar dinheiro do procurador que devolveu parte do dinheiro roubado. Ô, Ana, é mais um desafio para você e Constantino explicarem aí aos americanos essa condenação do Janot, do Dallagnol, do Romão. É impossível também de explicar isso. Lacombe, e deixa eu contar para vocês como eu fiquei sabendo dessa notícia. O meu marido, desde o começo da Lava Jato, ele tem ali um Google, um alerta do Google para tudo que aparece Lava Jato, ele recebe, porque ele seguiu a Lava Jato esses anos todos como uma série de TV, né, uma série da Netflix. E essa semana ele não entendeu, ele leu e não entendeu e disse, o que é o TCU? Aí eu expliquei o que era o TCU, perguntei por quê. Ele falou, não, porque o TCU condenou um procurador da Lava Jato. Eu falei, não, peraí, não é possível. E comecei a fuçar na notícia. E aí, dificílimo de explicar. Só que aí, você vai fuçando na notícia, e eu fui fazendo uma pesquisa, vai puxando a outra, e lembrando que os ministros do TCU, eles só têm status de ministros, né? Mas não são ministros, né? Ali é um tribunal do judiciário, não é um tribunal não do judiciário, mas sim administrativo. E aí eu fui olhar quem votou, quem está envolvido, né, nessa condenação. Os 4 ministros do TCU, Lacombe, eles foram citados em delações da Lava Jato, que são o Bruno Dantas, o Augusto Nardes, o Haroldo Cedras e o Antônio Anastasia. O relator, Bruno Dantas, ele fez o relatório, condenou
E a votação do Augusto Nardes, do Haroldo Cedraz e do Antônio Anastasia demorou 7 segundos. Eles concordaram em 7 segundos, né? E o PT, como vocês colocaram, o PT questionando diárias da Lava Jato que foram usadas por uma força-tarefa e centenas de pessoas que estavam investigando as sujeiras do PT, analisando documentos, periciando documentos e provas. E por que só 7 anos depois isso veio à tona? Continuei fuçando, vamos lá. Esse Bruno Dantas, vejam vocês, ele é afiliado político, sabe de quem? De Renan Calheiros. Renan Calheiros foi à cerimônia de posse do Bruno Dantas no TCU, e o Bruno Dantas esteve também naquele jantar em dezembro do ano passado para comemorar a soltura do ex-presidiário da cadeia. Além disso, o nome Bruno Dantas, que agora condenou essas duas figuras da Lava Jato e que persegue, né, claramente a Lava Jato, olhem que coincidência. Ele é um dos nomes para o STF, caso Lula vença agora em outubro, já que o presidente eleito nomeia 2 para o STF, o Bruno Dantas é um desses nomes, e o outro seria o advogado do ex-presidiário, o Cristiano Zanin. A procuradora Tameia Danelon fez um comentário muito bom essa semana sobre isso. É mais ou menos como pedir a policiais que devolvam, né, o dinheiro gasto com a gasolina dos carros da polícia em perseguições, devolver Exatamente. O dinheiro da munição gasta numa... Fala, Consta, queria falar? Não, e sem falar que o Deltan Dallagnol não ordenava despesas, não era função dele, então além de tudo é descabido. Mas a Ana e o Augusto já resumiram o circo desse faroeste, né? Quer dizer, é o bandido querendo prender o xerife, no Brasil o rabo balança o cachorro. O que me leva a concluir que o que mais me irrita não é a quadrilha, né? Aliás, é curioso isso, a quadrilha sem capo, né? Sem líder, assim como temos a corrupção sem o corrupto, porque tem os corruptores, os empreiteiros, tudo, mas não tem o corrupto, né? Todo mundo foi solto e está descondenado e tudo. Então são coisas muito sugêneres, características peculiares desse país sem lei. E o que mais me irrita não é o Al Capone, está no papel dele, né? O capo ali da quadrilha e tudo. Agora, o isentão que vai na imprensa, o jornalista, o comentarista, dar ares de normalidade a esse absurdo todo, essa distopia surreal em que está mergulhado o Brasil, né? E falar, não, as instituições estão funcionando perfeitamente. Isso, para mim, é que é um grande desserviço, né? Nós vamos acabar assim, Renan Calheiros, que é o padrinho do Dantas, do Bruno Dantas no TCU, que é um tribunal político, né? Ficha limpa. E o Deltan Dallagnol, ficha suja. Esse é o Brasil. Agora, eu queria só voltar com uma frase na questão do Marco Aurélio Mello, do STF, porque o Marco Aurélio Mello, numa entrevista, declarou que votaria no segundo turno em Bolsonaro. Bastou isso, é a senha. Veio todo mundo falar, não, aí já deu uma coluna de fofoca lá do Globo, do Jardim, né? Falar que um especialista, colega, né, sempre um especialista, tudo, diz que ele nunca teve muito apreço pela democracia. Então, pelo menos a gente pode dizer, ele estava no Supremo até pouco tempo atrás. E o único que falou inquérito do fim do mundo, né? Então nós podemos já dizer que ministros do Supremo não têm apreço pela democracia. Tá valendo. Ou só tem que esperar se aposentar. Né? Então eu quero saber isso, porque eu tenho umas e boas para falar de alguns ali, que não tem nenhum apreço pela democracia. Vamos esperar a aposentadoria deles. Olha, eu já trabalhei para um grupo de comunicação cujo presidente, por quem eu tinha grande confiança, graças a Deus eu trabalhei para vários, vão ter que pesquisar muito para saber quem foi. Mas o dono do grupo de comunicação, o presidente do grupo de comunicação, fez uma declaração desse tipo, assim, que o problema não é a corrupção, mas o combate à corrupção. Que os problemas do Brasil, né, naquela época toda de crise ali, foram provocados não pela corrupção, mas pelo combate à corrupção. Foi uma tristeza quando eu ouvi isso.